Hoje vamos falar sobre disjuntor termomagnético, que é esse camaradinha bem aqui. Ele ganha esse nome de disjuntor termomagnético porque ele faz duas proteções, proteção térmica e proteção magnética. Seu disjuntor na sua casa está disparando? Ele só pode estar disparando por dois motivos, ou por sobrecarga ou por curto-circuito. Se ele está disparando, é porque ele está fazendo a função dele, ele está protegendo o teu circuito. A proteção térmica vem devido à proteção contra a sobrecarga. O que vem a ser uma sobrecarga primeiro? A sobrecarga vai ser o aumento da corrente acima da nominal, e devido a esse aumento de corrente, vai ter o aumento também de temperatura naquele sistema. E quando ocorrer esse aumento de temperatura dentro do disjuntor, existe uma lâmina bimetálica que vai se dilatar com essa condução de calor. E essa dilatação vai acabar movimentando um conjunto aqui dentro. A gente vai ver esse conjunto fazendo o desarme desse disjuntor. Proteção magnética, termomagnético. Proteção magnética vem da proteção contra curto-circuito. O que é um curto-circuito? O curto-circuito é o aumento intenso, muito grande da corrente em um período de tempo muito pequenininho. E esse aumento muito intenso, muito alto da corrente, nesse curto período de tempo, essa bobina vai gerar um campo magnético muito intenso com a passagem desse curto-circuito, dessa corrente muito elevada. Como é uma corrente muito elevada, vai gerar um campo magnético muito elevado, muito intenso. Esse campo magnético vai gerar uma força que vai empurrar um pistão que está dentro dessa bobina. E quando esse pistão for empurrado por essa força magnética, devido ao curto-circuito, ele vai acionar aquele conjunto, que a gente vai ver que conjunto é esse, desarmando também o disjuntor. Okay? Então a gente tem um mini disjuntor termomagnético. Termo, proteção contra sobrecarga. Magnético, proteção contra curto-circuito. E esse disjuntor termomagnético possui as suas curvas de disparo. Curva B, curva C, curva D. E cada curva está relacionada com um tipo de carga que você vai utilizar esse disjuntor. Curva B é para cargas resistivas. Curva C, cargas pouco indutivas. Curva D, cargas muito indutivas. Então tem a ver com a sensibilidade, essa curva tem a ver com a sensibilidade do desarme desse disjuntor. Ou seja, dependendo do nível de curto-circuito que ele vai enxergar, essa bobina vai ser uma bobina mais fina, uma bobina mais grossa, mais robusta. Mesma coisa com a lâmina bimetálica e assim por diante. Ah, só um detalhe, se você quiser abrir o disjuntor, você pode colocar uma furadeira e empurrar um cilindrozinho que fica aqui dentro, empurrar até ele desencaixar, tá? Quando você empurrar, tirar esses cilindros daqui de dentro, você vai conseguir abrir o disjuntor, tá certo? Bora desarmar essa parada logo aqui, bora ver como é que funciona aqui dentro. Aqui está o disjuntor termomagnético. Então veja que internamente ele é muito bem estruturado, organizado, bem montado e bem criativo, né? Eu vou armar ele para a gente analisar aqui o seu funcionamento normal, tá? Aqui ele está armado. Primeira pergunta: onde eu encaixo os cabos? Os cabos eles são encaixados aqui, ó. Para você que está vendo o vídeo, na parte de baixo aqui, olha, eu vou entrar com o cabo aqui e vou sair por aqui, certo? Então o caminho que a corrente vai fazer vai ser esse aqui, ó. Vai entrar por aqui. Esse aqui é o contato que vai abrir e fechar, cortar a corrente ou dar passagem para ela, esse contato aqui metálico, vem por aqui. Esse contato metálico, ele tem uma cordoalha conectada nele aqui, tá? Essa cordoalha, que por sua vez está conectada nessa bobina. A corrente elétrica vai passar pela cordoalha, vai passar pela bobina, gerando um campo eletromagnético.
E no fim dessa bobina tem uma outra cordoalha que está conectado, que conecta a bobina com uma lâmina bimetálica. Por que bimetálica? Porque são dois metais diferentes, grudados um no outro, que possuem coeficiente de dilatação térmica diferente. E essa lâmina, ela vai estar conectada com esse componente metálico aqui, que é onde eu vou sair com o cabo, certo? Então esse é o caminho que a corrente faz no disjuntor. Então o que vai fazer o desarme desse disjuntor vai ser o desencaixe dessas peças aqui. Como assim? Tá vendo essa pecinha bem aqui? Ela é encaixada nessa peça aqui, ó. Então essas duas estão encaixadas. E mais aqui pro finalzinho, a gente tem esse componente metálico aqui encaixado nesse componentezinho aqui. Então perceba, eu tenho dois encaixes. Eu tenho o encaixe dessa peça com essa e o encaixe dessa peça com essa. Então essa peça aqui, ela é a peça intermediária, tá? Que está encaixada nessa peça aqui de cima e nessa peça aqui de baixo, nessa peça metálica. Então o que vai fazer o desarme desse disjuntor vai ser o desencaixe desses componentes aqui. Então quando eu desencaixar esse componente desse componente, consequentemente esse componente aqui desencaixa desse aqui, abrindo o circuito, desconectando essas duas pecinhas metálicas aqui. Então eu tenho essa parte fixa e essa parte aqui que ela é móvel, tá? Essa parte móvel que é conectado nessa cordoalha. Ok, em que situação vai ocorrer esse desarme? Primeiro, vamos explicar por sobrecarga. O que é uma sobrecarga? É o aumento de corrente em um circuito. E esse aumento de corrente, consequentemente, vai gerar calor. E a condução desse calor nessa lâmina metálica aqui vai fazer com que essa lâmina metálica venha a se dilatar. Ela vai se dilatar para baixo, empurrando esse componente aqui. E quando ele empurrar esse componente, vai haver o desencaixe dessas duas peças e consequentemente o desencaixe dessa peça intermediária com esse componente metálico abrindo circuito. Então eu vou simular uma sobrecarga, ok? Então vamos supor que está ocorrendo uma sobrecarga, está aquecendo essa lâmina e ela vai começar a dilatar e vai empurrar esse componentezinho aqui, fazendo o desencaixe dessas peças aqui, abrindo circuito. Então veja bem, ó, você percebeu aí? Houve um desencaixe, desencaixei essas duas peças aqui, ó, e consequentemente desencaixei a peça intermediária com esse componente metálico que fez o circuito abrir. No momento que esse circuito abre, vai ocorrer um fagulhamento ou a criação de um arco elétrico. E esse arco elétrico ele vai ser empurrado para essa câmara de extinção de arco, que já já eu vou falar como funciona isso aqui. Eu vou armar novamente o circuito. E agora, o próximo desarme vai ser o desarme por curto-circuito. O que é um curto-circuito? Um curto-circuito é uma corrente muito alta em um curto período de tempo. Devido a esse aumento de corrente, vai ocorrer a geração de um campo magnético muito intenso nessa bobina. O campo magnético vai ser tão intenso, causado por esse curto-circuito, que dentro dessa bobina a gente percebe que tem um cilindrozinho metálico atravessando essa bobina, que é o pistão. Esse pistão ele vai ser empurrado com a força eletromagnética, que esse pistão ele vai ser empurrado para cima. Quando ele for empurrado para cima, ele vai acionar esse componente, fazendo o desencaixe desse outro componente aqui intermediário, que consequentemente se desencaixa desse componente metálico
abrindo o circuito. Então eu vou simular aqui um curto-circuito, tá? Eu vou empurrar esse pistão, tá? Aqui embaixo, olha. Tem um pistão aqui embaixo, eu vou empurrar ele, tá? Quando eu empurrar ele, ele vai movimentar essa peça, fazendo o desencaixe de todo esse conjunto aqui. Então eu vou empurrar o pistão. Ó. Empurrei o pistão, teve o desencaixe desse componente intermediário aqui com esse, e consequentemente com esse componente metálico, fazendo a abertura do sistema, ok? Bom, o que é essa caixinha bem aqui? Bora tirar? Ó, a caixinha. Essa caixinha bem aqui, ó, perceba que ela é toda laminada. Toda laminada. Por que que ela é laminada? Ela não foi projetada à toa não, tá? Tem um motivo do porquê é laminada. Vou encaixar ela de novo e vou explicar. Veja bem. Quando ocorre o desarme, ou por sobrecarga, ou por curto-circuito, ou porque você está desligando o mesmo disjuntor, a gente já percebeu que esse contato que ele vai abrir. Quando ele abre, vai ocorrer um fagulhamento bem aqui, ou a criação do que a gente chama de arco elétrico. Vai ocorrer um sopro magnético que vai jogar esse arco para dentro dessa câmara de extinção de arco. Como essa câmara de extinção de arco ela é toda laminada, o arco elétrico vai ser fracionado, ele vai ser cortado em vários pedaços e soprado para dentro dessas fendas, fazendo assim com que esse arco seja extinguido. Então essa é a câmara de extinção de arco, super necessário em sistemas de seccionamento. Agora, se a gente for dar uma olhada na parte de estrutura, veja bem como é interessante. Deixa eu encaixar novamente aqui, ó, vou encaixar. Repare, esses componentes são todos encaixados, tá? A gente tem entre a manopla do disjuntor, esse componentezinho azul aqui, e esse componentezinho de plástico aqui, ó, essa ligazinha. Essa liga, ela vai dar mais consistência nesse sistema aqui, porque se eu tirar essa liga, tá, é capaz que o disjuntor desarme, porque essa liga ela tá fazendo uma força para baixo, empurrando, ó, empurrando esse componente para baixo, assegurando que não ocorra o desencaixe desse sistema aqui, tá? Então eu vou desmontar aqui, tá? Repare, vou tirar esse camaradinho aqui, esse componente aqui de encaixe, ó, tirei ele. Esse componente metálico que estava aqui dentro, tirei também. E esse outro bem aqui, ele faz o encaixe. Ele faz o encaixe da alavanca do disjuntor com esse outro componente aqui. Então ele estava aqui, ó. Certo? Vou tirar a alavanca. Tem uma molinha aqui, ó. Vou tirar esse camaradinho aqui. Esse ferrinho aqui era de apoio desse componente. Deixa eu tirar mais. Esse aqui é o componente intermediário. A gente vê bem aqui, olha, um encaixe. A gente vê aqui um encaixe com esse componentezinho aqui, tá?
tirar a base de sustentação, tirar a câmara de extinção de arco, tirar esse componente aqui, e por fim um componente do caminho da corrente elétrica, tá? Esse é o conjunto que forma o caminho da corrente elétrica, tá? A corrente elétrica vai entrar aqui, passar pela cordoalha, pela bobina, novamente pela cordoalha que conecta a lâmina bimetálica e sair por esse componente. Então assim é montado, construído um disjuntor termomagnético. Show de bola, né? Muito bem montado, com uma teoria muito bonita por trás do seu funcionamento. Show de bola! E assim matamos a nossa curiosidade, aprendemos como funciona o disjuntor por dentro. E espero que vocês tenham gostado, que o assunto tenha ficado claro. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.